magistério da vida dos santos é algo assim que a gente jamais pode prescindir, né? Porque nada tem tanta autoridade como aquilo que vem da experiência, né? E em se tratando de experiência dessas coisas todas, né, que nós temos falado aqui nos cursos anteriores, mas especialmente no nosso tema de hoje sobre a castidade, a gente não pode de forma alguma falar sobre isso sem fazer essa passagem por aquilo que os santos viveram, ou pensaram, ou deixaram por escrito, né? A gente já fez isso um pouco comentando também a experiência, né, mas sobretudo aquela contribuição por escrito, né, aquele magistério que São João da Cruz deixou registrado nas suas obras, especialmente nas suas obras maiores. A gente comentou Chama de Viva de Amor, esse poema, comentário a essas canções que ele mesmo fez, dando toda aquela compreensão do que seria esse caminho, essa experiência de união e o significado disso dentro da experiência de castidade, como a gente falava. Também, tomando, não é, carona aí na vida dos santos, a gente vai conversar um pouco sobre Santa Maria Gorete. Acho que é do conhecimento de todos, assim, todo mundo acho que em algum momento já ouviu falar sobre Santa Maria Gorete. Todos nós sabemos que né, ela foi assassinada, né? Santa Maria Gorete foi assassinada. Ela tinha apenas 11 anos quando ela foi assassinada. Talvez, assim, contextualizar um pouco biograficamente pode nos ajudar, assim, a enxergar melhor a importância, né? Apesar do sofrimento em questão, né? Porque se trata de um assassinato, mas também a beleza do que foi vivido por Santa Maria Gorete no que diz respeito à castidade, né? Tanto pela sua idade como pela sua bravura. Santa Maria Gorete, ela nasceu, né, numa cidade no interior da Itália, de uma família muito pobre, e o pai dela morreu de malária. Então, a sua mãe, com as suas irmãs, elas foram, por questão de trabalho mesmo, né, elas foram acolhidas numa espécie de propriedade que pertencia a um viúvo que tinha 2 filhos. E ela começou a trabalhar nessa propriedade e morava ali dentro também, né? E muitas vezes, né, indo trabalhar, Maria Gorete, a mãe de Maria Gorete indo trabalhar, Maria Gorete ficava em casa sozinha com as irmãs. E o filho mais velho desse viúvo, que era dono dessa propriedade, que tinha dado emprego e casa, né, e moradia à família de Maria Gorete, o filho mais velho desse senhor viúvo, Alessandro Serenelli, né, o nome deste jovem de 20 anos, ele muitas vezes abordava, né, Maria Gorete na intenção de seduzi-la e de ter relação sexual com ela. Especificamente em 2 momentos ele foi mais, vamos dizer assim, investiu nisso mais concretamente. E Maria Gorete não falou para ninguém, visto que não se sentiu ameaçada de morte, apesar da invasão, né, no que diz respeito à sua privacidade, à sua pureza, né? Foi um assédio mesmo, né? Mas houve uma terceira vez, né? Nessa situação rotineira, a mãe de Maria Gorete ausente de casa por trabalho e ela em casa olhando as irmãs, Alessandro chega na casa e tenta mais uma vez, né, ter um ato sexual com Maria Gorete. E o bonito aqui na bravura de Maria Gorete, na sua recusa, né, na sua repulsa àquele gesto, e a sua recusa em consumar aquilo que Alessandro queria com tanta avidez, da parte de Maria Gorete, ele mesmo conta, né, o Alessandro Serenelli conta, que ela na hora repetia muitas vezes, né, não, Deus não quer, isso não agrada a Deus, Deus não gosta disso. Alessandro, não, você pode não ir para o céu por causa disso.
Então, as palavras de Maria Gorete, enquanto rejeitava, enquanto recusava bravamente, até a morte, né? Não cometer aquele pecado, os argumentos dela giravam em torno de Deus que ela não queria ofender, de um Deus que ela não queria perder e se separar dele cometendo aquele pecado. Veja como é bonito a questão da pureza, porque ela não tem a ver com uma proibição, não é? Ela tem a ver com Deus que eu não quero ferir, com Deus que eu não quero perder, com Deus que eu não quero me apartar aderindo àquele pecado. E as falas de Maria Gorete, na hora, olha, isso é muito forte porque ela não estava ali naquela hora, tipo assim, deixa eu dizer uma coisa bonita assim para ficar registrado. Não, a pessoa está na iminência de morte. E nessa hora vem à tona as coisas principais que ela tem na vida, as coisas mais caras, as coisas que são mais importantes para ela. E naquela hora, para Maria Gorete, era mais importante não ofender a Deus do que continuar vivendo. Isso é muito forte, assim, a gente falando de vida casta, é uma graça, isso é um dom, mas só que isso não é um dom que começou ali na hora daquele assassinato, né, na hora daquele assédio, não. A reação de Maria Gorete foi assim na hora da sua morte, porque certamente ela vinha de um caminho de união. Ninguém improvisa esse tipo de reação ali na hora, numa situação como essa. Porque, por exemplo, o instinto de sobrevivência talvez fizesse uma pessoa naquela hora pensar, não, eu vou ceder para não morrer. Vou ceder, vou fazer logo isso aqui, aí essa pessoa faz, vai embora e me deixa em paz. Né? Às vezes, em nome de não morrer, a pessoa cede, né? E isso é importante ser dito porque no que diz respeito às vivências, às exigências, às renúncias da castidade, a sensação que a gente tem é essa de morte. Parece que negar aquilo, aquele apelo, eu vou morrer se eu negar aquilo até o fim. Eu vou morrer se eu tiver que renunciar àquele apelo. A nossa sensação é de morte mesmo. Parece que eu não vou suportar renunciar àquela prática, àquele apelo, aquela sensação, aquele sentimento, né? Então, como a sensação é de morte, um instinto natural de sobrevivência, de certa forma, nos alia àquela má inclinação muitas vezes. É quase como se eu não vou renunciar a esse pecado por uma questão de sobrevivência. É quase como se o instinto natural fosse, para não morrer eu vou ceder. Entende? Isso é uma reação um pouco natural e no que diz respeito aos desafios da castidade, muitas vezes é um pouco nosso automático, né? Às vezes quase que para não morrer, porque a negação daquilo, a renúncia daquilo parece nos causar uma angústia infinita. Então eu não renuncio, eu cedo, né, para que a angústia não se estabeleça, para que eu sobreviva. E é muito curioso como Maria Gorete, no instante da sua morte, porque o que aconteceu? Alessandro, quando veio, insistiu e tudo, e ela não quis, ela se recusou e ela argumentava, isso não agrada a Deus, Deus não gosta disso, não, Alessandro, não vamos ofender a Deus. E ela dizia, Alessandro, você pode perder o céu, você pode ir para o inferno por causa disso. Ela ia argumentando com a posse de Deus, para ver se aquele esclarecimento, para ver se aquele argumento da possibilidade de perder a Deus de alguma forma despertasse a consciência de Serenelli. E ele, tomado, né, num arroubo de paixão carnal, ele não escuta, né, não atende. E Serenelli, ele golpeia Maria Gorete, a princípio 11 vezes. Né, ele golpeia 11 vezes. E enquanto ela ia sendo golpeada, ela gritava, ela argumentava isso, né? E ela tenta fugir. Ferida, golpeada, ela tenta fugir pela porta de casa
E ele vai atrás dela e ainda golpeia, apunhala Maria Gorete ainda mais 3 vezes, né? Vamos dizer assim, na autópsia, né, de Maria Gorete, existiam 14 perfurações no seu corpo. Ela foi apunhalada 14 vezes, né? 11 vezes no primeiro momento e tentando fugir, saindo pela porta mais 3 vezes. E ela, os médicos, né, que atenderam Maria Gorete, eles não entenderam como ela conseguiu ainda sobreviver 20 horas após o ataque, porque ela foi muito ferida, né? Ela foi muito ferida no pescoço, né? Ela foi muito ferida nas costas, ela foi ferida em vários lugares, né? No abdômen, enfim. E ela, quando ele viu o que fez, Alessandro fugiu e ela ficou, né? Ficou combalida ali, ensanguentada. E aqueles gritos, uma das irmãs veio, já encontrou Maria Gorete ferida, né? E ela demorou um pouco para ser atendida, porque eles estavam em casa no momento onde os pais estavam fora trabalhando. Sua mãe estava fora na propriedade, né? E o pai de Serenelli também. Então, quando ela é encontrada, ela já está sangrando há algum tempo e foi socorrida, mas já não tinha muito o que fazer. Tanto pela gravidade dos ferimentos, como também pela demora, né? Uma certa demora no socorro. E a mãe de Maria Gorete deixa testemunhado que ela repetia muitas vezes, né, que dava o perdão a Alessandro, né, dava o perdão ao seu algoz. E ela dizia, inclusive, eu quero vê-lo comigo no paraíso, né. O bonito assim, e aqui a gente vê um fruto muito real da castidade, né? Porque na hora do ataque, Maria Gorete se preocupa com a honra de Deus, com Deus não ser ferido, não ser ofendido. E depois da ferida, né, na iminência de morte, ela se preocupa com o céu de Alessandro, né? Ela quer que alguém diga para ele que ela o perdoe, que ela quer vê-lo, né, no paraíso com ela. Então, e ela podia ter essa certeza do paraíso, porque inclusive por causa do paraíso, né, da pessoa de Deus, que é o paraíso, não tem outra, não é um lugar, é a pessoa divina. Foi por causa de não perdê-lo que ela lutou bravamente até morrer, até perder a própria vida, né? Então, Maria Gorete morre 20 horas depois desse ataque. Alessandro é preso, né? Ele era menor de idade na época. Ele é preso e, por ser menor de idade, ele não é levado à prisão perpétua, né? E ele é liberado 30 anos depois, né, por bom comportamento. Resumindo um pouco assim o pós-morte, né, de Maria Gorete. Maria Gorete, logo de imediato, na Redondeza, se tornou conhecido o seu caso, né? Ela era conhecida também como uma menina simples, né? Uma menina piedosa, né? De família igualmente piedosa. Então aquele testemunho se espalhou e também um pouco assim a força, né? daquela situação se espalhou e com isso também as notícias de santidade, né? Uma menina de 11 anos resiste bravamente até a morte para não ofender a Deus, se recusa, né? Aquele assédio que já tinha acontecido 2 vezes, mas que dessa vez, né, com ameaça de morte, ela recusa até a morte, inclusive, não ofender a Deus, não cometer esse pecado contra a castidade. E como se espalhou essa notícia, isso certamente influenciou naquela reação popular, né? Aquela devoção, aquela aclamação popular que influencia bastante um pouco esse processo também, né? No que diz respeito à beatificação e à canonização, né? Se reconhece que o odor de santidade daquela pessoa provocou, né, no rebanho dos fiéis, no povo de Deus,
uma reflexão, não só uma admiração, mas uma reflexão, uma graça também, não é? Quantas pessoas, a partir do testemunho de Maria Goretti, não se posicionaram diferente diante da castidade e das suas vivências, né? E esse fruto se pôde colher muito concretamente. Eu queria com vocês destacar um pouco a figura de Alessandro Serenelli. Não é? Às vezes a gente vai falar da vida do santo, e num caso como esse, não é ela que foi assassinada e tudo, a gente, claro, né, dá um destaque porque é incrível a história dele, mas eu queria, assim, de um modo diferente, me deter um pouco na figura de Alessandro, porque ele passou por uma experiência com a castidade em dois sentidos. Uma, na falta dela, não é? Eu vou ler uma parte do testamento dele e vou recordar para vocês algo que ele diz em testamento, e que você vê que ele é alguém que, não tendo feito um caminho de castidade, ficou à mercê, vamos dizer assim, da animalidade das más inclinações, né, que nós trazemos por conta do pecado. Por outro lado, ele fez uma experiência com a castidade de Maria Goretti. Queria comentar com vocês os efeitos desse testemunho, da força que é alguém casto na vida da gente, né? Os impactos da castidade na nossa vida quando a gente tem a oportunidade de estar, né, de algum modo próximo a uma vivência dessa, né? Primeiro, sobre a experiência dele com a castidade de Goretti, de Maria Goretti. Então, existia, apesar de toda a sua má inclinação, né, a sua torpeza que o levou a esse assassinato, mas existia, ao mesmo tempo, né, no convívio com Maria Goretti, existia sim um reconhecimento de que ela era uma menina diferente, né? Ele diz isso posteriormente, reconhecendo que apesar da brutalidade, né, com que ele se rendeu às suas más inclinações, ele reconhece que desde quando conheceu Maria Goretti sabia que ela era alguém diferente, vamos dizer assim, né? Isso nele não foi alimentado por meio de um bom sentimento, né? Não foi. Ele ver que ela era uma menina diferente não foi suficiente para tratá-la como tal, né? Ele realmente cedeu à brutalidade, vamos dizer assim, à animalidade das más inclinações, né? E, por outro lado, o testemunho da castidade de Maria Goretti também, que ele recorda quando... Isso são palavras dele, tá? Ele teve a oportunidade de dar esse testemunho, inclusive nos processos de Maria Goretti. Ele recorda que no momento do ataque, as palavras dela eram essas: Deus não quer, Deus não gosta disso. Alessandro, você pode não ir para o céu, não vamos fazer isso. Então nós temos conhecimento dessas palavras de Maria Goretti por causa do que disse Alessandro, né? E foi uma coisa que ele recordou depois, que inclusive abriu portas para o seu processo de arrependimento e reconstrução também nesse campo, né? Ele recorda que ela, a todo tempo, na hora do ataque, a preocupação não era ela, não era viver, me deixe viver, não, era Deus vai ser ofendido. Essa preocupação, não ali no momento, né, porque ele estava tomado pela desordem, mas depois, né, aquelas palavras rememoradas, né, lembradas, elas provocaram reflexão em Alessandro, e ele lembrava claramente o apelo que Maria Goretti fazia em nome de não ofender a Deus, né? E essa foi também uma forma de Alessandro ter uma experiência com a castidade de Maria Goretti. Outra experiência que ele teve também com a castidade de Maria Goretti foi quando ele sai da prisão, né? Ele sai da prisão. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da prisão é procurar Maria Assunta, a mãe, né, de Goretti.
e para se reconciliar com ela, para pedir perdão e tudo, e ele é recebido por Maria Assunta, e pela primeira vez em 30 anos, Maria Assunta tem a oportunidade de transmitir a ele o recado de Maria Gorete, quando ela morreu, que era dizer que queria vê-lo no paraíso. Né? Então, essas palavras que chegaram a Alessandro por meio da mãe de Maria Gorete provocaram nele uma esperança também em relação a si mesmo, né? Porque uma pessoa que chega ao extremo como esse, né, vamos dizer, de um pecado grave, a esse ponto na castidade, certamente perde também com isso muitas esperanças a respeito da sua própria conversão, porque está diante do ato grave e mal que praticou, e é tão grave, é tão mal aquilo que eu fiz, que a gente fica sem, às vezes dá aquela dúvida, vamos dizer assim, humana, natural, de que haverá perdão para isso, né? De tão mal que aquilo nos parece. Então, aquelas palavras de Maria Gorete devolveram ao coração de Alessandro também a certeza de que Deus o perdoaria e poderia reconstruí-lo, né? E que existia para ele um lugar no céu também, inclusive porque ele sonha com Maria Gorete. Ele tem um sonho com ela e ele pede para contar esse sonho para o bispo, né? Ele sonha com Maria Gorete aparecendo para ele, visitando ele com 14 lírios, que é exatamente o número de golpes, né? Que ele com os quais ele matou Maria Gorete. E isso para ele foi um sinal também do perdão dado por ela e daquelas graças que ela, pela sua intercessão, também alcançaria para ele, no sentido de conversão e de possibilidade de ingressar no céu um dia também, né, com o perdão dela e com o perdão de Deus. Por outro lado, tem também a experiência de Alessandro essa foi a experiência dele com a castidade, né, a castidade via Maria Gorete. Mas tem também a experiência de Alessandro de não vivência da castidade, né? Ele diz ele tem um testamento, né? Alessandro Serenelli passou 30 anos preso e quando ele sai, ele não pega a beatificação de Maria Gorete, que foi em 1947, mas quando ele é solto, ele pega a canonização dela em 1950. Então ele assiste a canonização dela, né? Com a mãe, né? Com a família também. Então é um momento muito... Isso tem fotos, né? A gente já está num tempo onde a imprensa já tinha esses recursos, né? Então vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar fotos, né? Eu acho que tem também vídeos breves assim do momento, né, da cerimônia de canonização. Claro, são vídeos bem antigos e tudo, mas especialmente fotos de Alessandro Serenelli vocês vão encontrar bastante, da própria Maria Assunta e da própria Maria Gorete, né? Fotos assim bem antigas e que dá pra gente, acho que é bom, né, a gente assim visualizar as imagens disso, que é um testemunho tão real, que causa tanta atração na gente, assim, né? Você vê que é uma história muito perto de nós, né? Visto que também Maria Gorete, sendo do começo do século passado, ainda é muito perto de nós. E Alessandro, quando ele sai da prisão, né? Ele entra nos capuchinhos, né? Não como religioso, mas como uma espécie de ordem terceira, e vive lá até a sua morte. Então ele, perto de morrer, ele deixa uma carta breve, uma espécie de testamento, onde ele faz uma partilha de coração no fundo, né? Ele dá um testemunho do que ele viveu. E ele diz assim que ele diz, eu já tenho quase 80 anos, né? Sou um homem velho, estou quase no fim dos meus dias. E ele começa a falar sobre aquilo que ele viveu, né? O horror, né? Aquele crime, aquele ato mal que ele praticou. Por outro lado, ele reconhece Maria Gorete e diz assim que ela foi o anjo bom
que a providência de Deus colocou para me ajudar, né, a me distanciar daqueles caminhos maus que eu vinha tomando. E quando ele se refere a esses caminhos maus, é interessante porque ele fala ele diz assim, por meio da imprensa, né, eu assistia, né, aqueles espetáculos e aqueles maus exemplos, né, que todo jovem assiste assim quase sem nem pensar. E ele deixa indicado aqui como ele foi alguém que na sua experiência, vamos dizer assim, no seu corpo, através dos seus sentidos, ele foi alguém que se permitiu, né? Se permitiu, vamos dizer assim, experimentar, se permitiu visitar, se permitiu alimentar coisas que no fundo contribuíram, né, para culminar naquele ato mau que foi o crime contra Maria Goretti. E às vezes eu fico pensando, quando eu leio esse testemunho de Alessandro Serenelli, eu fico pensando como, meu Deus, ele se refere que por meio da imprensa, no começo do século passado, né, no começo do século XX, por meio da imprensa ele tinha acesso a espetáculos e maus exemplos, né? E olhe que aquilo que ele com certeza podia ver, ou podia conhecer, ou podia assistir por meio da imprensa naquela época, nem de longe tem a liberdade de imagem e tudo mais que a gente tem hoje, nos espetáculos atuais, né, nas novelas, nos filmes, em tantas outras mídias que a gente tem acesso. E se, com toda a censura que ainda existia no começo do século passado, Alessandro já fala de uma imprensa que apresentava para os jovens da sua época maus exemplos, né, e espetáculos questionáveis, né, que em nada favoreciam uma experiência nem de castidade, nem de acalmar e ordenar as más inclinações. Você imagina hoje, não é? Com o acesso que nós temos de tantas formas, né? E aí Serenelli diz assim que ele conhecia pessoas crentes também, pessoas que tinham fé, mas nada disso, mesmo tendo tudo isso, né, pessoas de fé, né, a própria Maria Goretti, que ele reconhece como um anjo bom que a providência divina colocou na vida dele, mesmo assim ele reconhece como ele se distanciou, né, daquilo que poderia fazer com que ele não tivesse cometido esse crime. E aí ele termina, né? É muito bonito, vale a pena. Vocês podem procurar também na internet testemunho, carta testamento de Alessandro Serenelli. Vale muito a pena ler, é super curto, né? Mas vale a pena a gente ler, porque você vê ali nas palavras aquele homem que cometeu um crime tão horrendo, né? E aproveitando aqui o assunto da castidade, porque foi um crime aqui nessa experiência. Por outro lado, um homem que foi profundamente reconstruído pelo perdão de Deus, né? E também pelo perdão daquele que ele assassinou, né? No caso, Maria Goretti. Um homem reconstruído, né? Profundamente reconstruído. Eu queria ainda, tomando aqui o exemplo de Santa Maria Goretti, eu queria destacar, voltando um pouco pro aspecto do fogo que nós falávamos, né? Tomando o testemunho de Santa Maria Goretti e também tomando aqui a experiência de Alessandro Serenelli, comparar um pouco como a experiência do fogo divino ela é capaz de realizar essa obra de castidade da qual todos nós temos sede muito profunda, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma experiência do fogo, como nós falávamos, e como isso se aplicou e como isso foi perfeitamente vivido e realizado na vida de Maria Goretti. Por outro lado, e aqui entra talvez um pouco como nós nos sentimos, né, nos desafios que levamos, a experiência de Alessandro, né, coisas que às vezes a gente pensa que no campo da castidade nós não seremos reconstruídos.
nós não seremos devolvidos a essa intimidade, não será mais possível a nós ser readmitido, né, na vida com Deus, na intimidade com Deus, ou no próprio céu, e sinônimo de tudo isso aqui, né, sobre a face da terra, uma vida de maturidade, de liberdade, de santidade. Os desafios que nós vemos na castidade, às vezes, tiram um pouco as nossas esperanças nesse sentido, né? E Alessandro Serenelli, ele é uma figura muito muito oportuna para a gente falar sobre isso, porque foi alguém que chegou, vamos dizer assim, ao extremo de um ato mal no campo da castidade, e alguém que foi absolutamente reconstruído por esse fogo, esse fogo que foi capaz de pegar aquela, vamos dizer assim, aquela lenha ruim, aquela vamos dizer assim, aquela matéria suja, né? Para a gente ver, isso é muito importante falar, por isso eu não queria destacar tanto Maria Goretti, mas eu queria destacar Serenelli, porque ele é um pouco figura de como muitos de nós nos sentimos, em termos de matéria suja, sermos admitidos na presença de Deus e fazermos um caminho de santidade, né? Serenelli, com todas as questões suas como jovem, né? Ele tem uma biografia bastante difícil também, era órfão de mãe, tinha casos, inclusive, de doenças mentais na sua família, pelo qual se suspeita, inclusive, que ele talvez não tivesse uma normalidade assim 100%, mas enfim, isso são questões que não cabem aqui, mas o fato é que era alguém também muito ferido, certamente tinha suas carências inúmeras, certamente era alguém que sofria talvez de muitos, por causa da orfandade, talvez tinha feridas de solidão muito profunda, e tantos outros condicionamentos que às vezes não nos favorecem num caminho de castidade. Será que está tudo perdido para alguém que tem um histórico como esse, condicionamentos como esse? E eu estou falando aqui de Serenelli, mas eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de nós, porque todos nós trazemos numa medida ou em outra, né? Uns mais, outros menos, uns mais em alguns aspectos, mas menos em outros, e eu mais em alguns aspectos, né? E vocês mais em outros, enfim, todos nós somos afetados, né? Por essas más inclinações e essas desordens. Não colocaria Deus as suas mãos, né, nessa nossa lama para nos readmitir? É aqui que entra essa coisa do fogo em São João da Cruz, porque não existe matéria dificultosa, não existe lama que Deus não se envolva para nos readmitir na sua intimidade. É desejo de Deus essa união, portanto ela deve ser uma esperança nossa. Não importa o seu pecado, Santa Faustina diz assim, ainda que uma alma esteja em decomposição como um defunto, né? Por causa do pecado, ainda que a alma esteja em decomposição como um defunto, ou a misericórdia de Deus não a vê dessa forma. A misericórdia de Deus não a vê dessa forma. Então, eu, você, nós que trazemos tantas más inclinações, feridas, condicionamentos, maus hábitos, vícios, nesse campo da castidade, que somos capazes de atos maus, né? Para nós resta a esperança do fogo divino, que é capaz de nos limpar. E como é que o fogo divino nos limpa? Se misturando com a nossa lama. Se misturando com a nossa lama. E eu vou gravar ainda uma última parte, porque eu queria comentar uma passagem bíblica que é a imagem exata, né, desse fogo divino capaz de se misturar com a matéria dificultosa da nossa carne, das nossas más inclinações, as más inclinações da nossa natureza. Então nós vamos, com essa última parte, já caminhar para a conclusão, tá? Nós estávamos falando sobre o testemunho de Santa Maria Goretti e como, de modo particular, a figura de Alessandro Serenelli, ela pode nos falar muito, né? E a gente se pergunta como assim, meio no assunto sobre a castidade, a figura do assassino, né, pode nos falar de castidade.
como assim que uma história tão bonita da bravura de Maria Gorete para morrer castamente, né? Como assim que nessa história tão bonita a gente possa dar lugar, né, ou um certo assento ao assassino, no caso Alessandro Serenelli? Sim, podemos. Porque quando a gente fala de castidade, como a gente falou já na primeira parte da nossa aula, nós não podemos entender a castidade de forma alguma como resultado dos nossos voluntarismos. Por que não podemos? Porque nós sabemos que da nossa parte até onde vai a nossa força. A gente sabe que pela nossa própria força, a gente não pode garantir uma experiência de castidade, porque as nossas feridas são inúmeras. Os nossos condicionamentos, as nossas repetições, os nossos vícios, a nossa falta de renúncia, no sentido de preferir não morrer, não é? De preferir não morrer e com isso ceder às más inclinações, porque não queremos morrer. Nós preferimos viver uma vida que não é nossa, que não é a vida pensada por Deus para nós e, portanto, a felicidade, a maturidade, a santidade. Nós preferimos, de modo muitas vezes até enganado, abrir mão de tudo isso porque não queremos morrer. E eu uso essa expressão me referindo àquela sensação que a gente tem quando a castidade, vamos dizer assim, bate à nossa porta como um dom, como uma graça. Bate à nossa porta e do lado de dentro dessa casa está como Senhor as nossas más inclinações, né? Está como dono da casa as nossas más inclinações e não está como dono da casa de nós, né? Dono da nossa vida. O fogo divino, como a gente já refletiu falando do poema de São João da Cruz. Eu queria falar dessa matéria fraca que somos nós, não é? Porque ao mesmo tempo que a gente deve entender a castidade por esse lado, não um conjunto de normas, não um conjunto de proibições, mas um processo de atração, né? É muito importante, acho que até assim, muito confortador também a gente saber que nesse processo de atração existe, como dizem os místicos, né? Os místicos, o próprio João da Cruz, a própria Teresa de Jesus, que foram contemporâneos e muito amigos, eles falam dessa união dessas naturezas desiguais. Deus é o casto por natureza. Nós, especialmente por causa do pecado, não somos, né? Não somos. E essa união, ela pode ser chamada, como chamaram os místicos, né? No caso aqui, João da Cruz e Teresa de Jesus, chamaram de união de naturezas desiguais. A nossa natureza, ela é muito desigual da de Deus, né? E especialmente por causa do pecado, essa desigualdade ela foi assim abissalmente aumentada, né? Nós já éramos desiguais porque Deus é pessoa divina e nós somos pessoas humanas. Com o pecado, essa desigualdade fez isso assim, né? Então a castidade é Deus nos trazendo de volta a essa aproximação, a essa união, né? Só que nesse processo de distanciamento, nós, como falávamos, a nossa natureza ela se uniu a muitas coisas. Ela se uniu a coisas que nos familiarizaram excessivamente com o que é mal, com o que é o pecado, com o que nos encurva, com o que nos vicia, com o que nos desordena. E eu queria, já finalizando assim, essa última parte, pegar um texto da Sagrada Escritura que vai apresentar exatamente esse fogo de Deus em ação numa matéria ruim. Eu queria fazer isso assim realmente
para que nós pudéssemos refletir a respeito da castidade, a respeito da pureza, a respeito da pureza que não é um processo de limpeza, é um processo de união. A pureza não é um processo de alguém que tem nojo de mim e que precisa me limpar para me receber de volta. Não, a pureza não é isso. A pureza não inclui um nojo. Ela inclui uma predileção, inclusive. A pureza, não é, do latim puritia, né? Puritia não é que significa, não é, limpo, mas que no fundo nós preferimos a sua raiz grega, né, do fogo. Não é só limpo. É posse, é pertença, é união, é enamoramento. Eu sou tão enamorado de você que do jeito que você está eu quero te possuir. E te possuindo eu te transformo. E essa transformação é que é a limpeza. Eu não tenho nojo de você e eu vou te limpar para te unir a mim. Não, eu te uno a mim. E unido a mim é que você vai sendo limpo novamente. É isso que Deus faz conosco. Eu queria tomar uma passagem da Sagrada Escritura que é a viva imagem desse processo, né? Ela é o fogo, né? Tem o fogo nessa passagem que eu queria comentar com vocês. E ela é aquilo que aconteceu com Alessandro Serenelli. Porque na parte no testemunho de Santa Maria Goretti a gente já tem garantida a beleza, o odor de santidade de Maria Goretti, que fica muito evidente no momento, né, do momento que ela foi atacada, golpeada, né, no momento que ela morreu. Então a gente comentou aqui bastante no trecho anterior o quanto Maria Goretti deu todos os sinais daqueles frutos que a castidade dá na vida de alguém. Mas é importante a gente comentar também para que nós alimentemos a esperança a respeito de nós, tão fracos quanto Serenelli, tão passíveis de atos maus quanto Serenelli, né? Não nos enganemos, né? A palavra de Deus é muito clara, quem está de pé, cuide para não cair. Nós não estamos fora de risco de algo assim. A nossa matéria ela é de fato muito ruim, mas existe esperança para nós. Eu queria falar dessa esperança a partir de uma passagem bíblica onde Deus dá essa demonstração de poder. A gente vê aqui em 1 Reis, tá? Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 40, tá? Assim, vamos dizer assim, seria o episódio inteiro. E o que a gente tem aqui nesse episódio bíblico? Uma situação muito forte, assim, porque o povo de Israel naquele momento passava, assim, né, por uma experiência de idolatria. O profeta Elias tomando, vamos dizer assim, as dores de Deus, né, ofendido com a idolatria do povo, o profeta Elias, ele desafia, ele faz um desafio aos profetas de Baal, né? Para ver quem era mesmo. Vamos ver aqui mesmo qual dos dois é Deus mesmo, né? E o profeta Elias queria fazer isso exatamente para recuperar vamos dizer assim, a fé de Israel em quem era o Deus verdadeiro, né? Israel naquele momento com o coração não casto, dividido, se entregando à idolatria, ou seja, deixando que outros deuses fossem donos deles, outros deuses fossem senhores das suas vidas. Gente, a falta de castidade não é outra coisa, né? Então o profeta Elias aqui nesse momento, ele quer acordar Israel daquele torpor da idolatria, daquele torpor da divisão de Deus, um povo dividido, distante, que se distanciava de Deus cada vez mais por meio da idolatria. Por quê? Porque queria ser como os outros povos que tinham muitos deuses, porque não queriam renunciar aquilo que nas suas más inclinações, como um coração dividido, enfim, eles queriam viver. Então,
o profeta Elias, ele entra, né, nesse cenário e ele propõe esse desafio, né? Vamos ver quem é Deus. E aí ele diz, ele convoca, né, todo Israel, reúne os profetas de Baal, né, e vai todo mundo para o Monte Carmelo. E aí ele faz uma chamada de atenção ao povo. Até quando vocês vão ser assim? Até quando vão ser esse povo de coração dividido? Até quando, né? E é quando ele propõe esse desafio, né? E ele diz assim, ele propõe aos profetas de Baal que eles esquartejassem, né? Preparassem um novilho lá para o holocausto. E ele diz assim, olha, vocês vão invocar o Deus de vocês e eu vou invocar Yahvé. Aquele que responder é o Deus verdadeiro, né? Resumindo um pouco assim o desafio que o profeta Elias faz. Isso o povo assistindo, né? E os profetas de Baal, eles fazem isso, né? Eles eram 450, então eles fazem isso, né? Pegam os novilhos e tal, e prepara lá e tudo, põe sobre a lenha, sem atear fogo, porque quem ia atear fogo era o Deus que ia ser invocado, tá? E aquele que respondesse enviando fogo, esse era o Deus verdadeiro. O desafio era esse. E os profetas de Baal, eles começam a fazer isso, preparam um novilho, né, e tudo, e eles começam a fazer várias coisas, vários ritos, vários gestos, várias invocações, né, invocando Baal, e nada de Baal fazer nada, né, a palavra vai dizendo. Tem uma hora que Elias começa a zombar de Baal e dos profetas, né, Elias começa a dizer assim, gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócios, ou então viajando. Chamai mais alto, né? Talvez ele esteja dormindo e acordará. Ou seja, Elias, ele zomba de Baal com características que, pelo contrário, o Deus de Israel tinha, né? Ele diz assim, clame mais alto, porque ele sendo Deus pode estar conversando ou fazendo negócios, ou seja, pode estar distraído com alguma coisa que não sejam vocês. O Deus de Israel não era assim, não era. O Deus de Israel não tinha uma atenção dividida com outra coisa, era com o seu povo. Aí Elias zomba de Baal com outra característica que o Deus de Israel era diferente. Ele diz assim, gritar mais alto, né? Ele pode estar viajando, pode estar ausente. O Deus de Israel não se ausentava. E ele diz assim, gritar mais alto, né? Pode ser que ele esteja dormindo e acordará com os gritos de vocês. Né? E quantas vezes ao longo da escritura nós encontramos, né? Não dorme nem cochila o santo de Israel. Deus não dorme. Deus está ali, atento ao seu povo o tempo inteiro. E Elias vai zombando assim, né? Daquele Deus invocado pelos profetas de Baal e que não respondia à invocação dos seus idólatras. Não respondia. Chega uma hora que eles entram em transe, né? Os profetas de Baal, de tanta invocação e nada e zero resposta, eles entram em transe e mesmo em transe não acontece nada, não é? Nada, não tem voz, não tem manifestação e não tem fogo, não tem fogo. E aí acontece que Elias diz, agora é minha vez, né? Só que Elias faz uma coisa muito interessante. Primeiro Elias diz para o povo, se aproximem de mim, como quem diz assim, venham ver de perto o Deus que vocês estão trocando por falsos senhores, por falsos donos. Venham para perto de mim, porque vocês vão ver com os próprios olhos o que Deus é capaz. Aí ele começa a dizer, né? Ele restaurou o altar de Deus, o altar de Yahvé, que tinha sido demolido. Ele tomou pedras, as 12 pedras, né? Simbolizando o número das tribos de Israel. Ele fez um rego ao redor do altar, né?
colocou lá, empilhou lenha, esquartejou o novilho, não é? E aí ele faz uma coisa muito curiosa antes de invocar Yahvé. Elias prepara tudo para o holocausto. Aí ele manda jogar água. Qual é a coisa? Quando a gente vai querer que uma coisa toque fogo rapidamente, o que a gente coloca? Geralmente lenha, ou põe álcool, ou põe coisas que vão facilitar a combustão, não é assim? Elias faz uma coisa contrária. Ele coloca tudo preparado e diz assim, coloca água agora. E os ajudantes colocam. Aí ele diz assim, fazei de novo, ou seja, coloque mais água. E eles colocam de novo. Aí ele acrescenta, fazei-o pela terceira vez. E eles repetem aquele gesto, eles colocam mais água no novilho. E aí a água se espalha em torno do altar, sobre o novilho, né? Ali no rego, fica tudo cheio, fica tudo encharcado, fica tudo impossível, vamos dizer assim, ou pelo menos muito difícil, de se atear fogo, de pegar fogo. E aí eu queria ler esse trecho aqui, porque vale toda a pena a passagem inteira, evidente, mas eu queria ler esse trecho aqui. Quando eles colocam água pela terceira vez, a água se espalhou em torno do altar e inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahvé. Responde-me, para que este povo reconheça que tu és Deus, Yahvé, que tu és o Deus que converte o coração deles. Então caiu o fogo de Yahvé e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é Yahvé que é Deus, é Yahvé que é Deus. Essa passagem, ela é assim, uma imagem perfeita e acabada do que a gente está conversando aqui desde a primeira parte desse curso. Pegando um pouco assim a vida e a figura de Alessandro Serenelli e pegando a nossa própria vida, a minha vida, a sua vida, a matéria ruim de pegar fogo, né? Porque somos um holocausto encharcado. Nós somos uma oferenda encharcada. Como é que pega fogo uma oferenda encharcada? Nós somos aquilo que teria tudo para não se transformar numa oferenda. Nós somos aquilo, nós estamos num estado, por causa do pecado, que nós temos tudo para não nos unirmos ao fogo, porque nós estamos encharcados. E o bonito aqui nessa passagem é que traz algo bastante real a respeito da nossa vida com relação aos desafios que vivemos na castidade. Porque Elias diz assim, jogai água no novilho, joga água. Aí ele diz de novo, jogue água de novo. Aí jogam água de novo. E ele repete pela terceira vez, acrescentem mais água. Ou seja, essa repetição de jogar água, ela é muito a imagem daquelas quedas repetidas que dificultam na nossa vida essa possibilidade de união, porque nós somos uma matéria que não pegaria fogo facilmente. Nós somos uma matéria que não se uniria ao fogo facilmente porque nós estamos encharcados. Porque são repetidos. Gente, isso é muito real, baseado em fatos reais, né?
são repetidas as vezes que nós nos lameamos. Porque aqui nesse novilho, um novilho tinha sido colocado, né, e tinha terra, tinha lenha. Quando joga água num lugar desse, vira o quê? Vira lama. Terra com água vira lama. Com lenha, aí né, vira o engodo, como diz lá no Ceará. Né, o engodo, né, vira lama. Então, quando está ali aquele novilho no meio daquela lama, Elias, né? E no meio daquela lama que foi repetidas vezes, né? Jogado a água em cima, exatamente para dificultar. Depois disso feito, é que Elias invoca o nome de Yahvé, mostrando que não há o que Deus não possa consumir. Não há lama que o fogo de Deus não possa se debruçar e consumir, e transformar nele. A palavra é muito bonita, porque a palavra descreve assim, que quando o Yahvé foi invocado, caiu o fogo de Yahvé e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e secou a água que estava no rio. Não existe nada em mim e em você que, visitado pelo fogo divino, não possa ser transformado nele. Não existe Alessandro Serenelli que não possa se transformar numa Santa Maria Gorete. Não existe. Para o fogo de Deus, para o fogo divino, quando a gente fala de castidade, não existe lama minha e lama sua que não possa ser possuída por esse fogo. Não é questão só de uma lama que vai ser limpa, não, é uma lama que vai ser consumida, transformada nesse fogo, que não teve nojo da lama, que não teve nojo, não se misturou com ela, porque enfim, não, o fogo não tem nojo, o fogo consome, o fogo abraça aquela matéria difícil de ser de ser consumida. Essa imagem, ela é a viva imagem da pedagogia de Deus na castidade. A minha matéria é difícil, a sua é difícil, a minha carne é difícil, a sua é difícil. A carne de Alessandro Serenelli chegou onde chegou, na prática de um crime que nos deu, porque Deus de todo mal tira um bem, e esse crime nos deu a preciosidade da vida de Santa Maria Gorete. Mas e Serenelli? Deus se importou com ele também. E Deus, como um fogo que cai sobre uma oferenda encharcada, recaiu sobre ele, pela intercessão com certeza de Maria Gorete também, do perdão dado por ela ainda em vida, né? Mas Deus se debruçou sobre a lama daquele assassino, sobre a lama daquele homem, daquele jovem, que repetidas vezes, como ele mesmo diz no seu testamento, assistindo espetáculos e maus exemplos por meio da imprensa da época, foi permitindo que o seu coração se misturasse com aquilo que não era a vida que Deus queria para ele. Como aquilo alimentou nele essa distância de Deus. E de distância em distância, ele chegou à prática que chegou. Né? E nós, né, que não estamos de forma alguma fora desse risco, se nós nos distanciamos dessa união, acreditando ingenuamente que só se limpar, só alguns esforços, algumas práticas de alguns pode ou não pode no campo da castidade vai nos tornar castos. Quem nos torna castos é o casto, não são os nossos voluntarismos. Quem nos torna castos é o fogo da vida divina, que é capaz de nos introduzir num processo de união,
É uma limpeza por causa de uma união. Não é uma limpeza porque Deus tem nojo de nós, ou porque nós temos nojo de nós porque sabemos o que fizemos. Não, gente, castidade ela tem esse outro lado. É o lado, a castidade ela começa na amizade divina. A castidade não começa nas proibições, não começa no feio, no nojo, não, a castidade começa em Deus. E a partir de Deus ela vai dar todos os frutos que ela tem que dar. Nós não podemos transformar a castidade numa lista de proibições, porque isso não vai funcionar, isso vai angustiar o homem e o homem vai continuar caindo, porque não é a lista de proibições que é transformadora, mas a pessoa de Deus, é o fogo divino que é transformador. E, consequentemente, a experiência com esse fogo divino vai vai provocar em nós as renúncias espontâneas de um coração enamorado. Como uma jovem renuncia aos outros jovens porque ela já escolheu um. Com um esposo, um jovem renuncia a todas as outras jovens que seriam possíveis porque ele já escolheu uma. Então não é uma proibição de ter as outras mulheres, é porque eu já escolhi uma. E é essa que eu quero. É a essa que eu estou unido. Então, a gente aprende as renúncias na união. A gente aprende as renúncias na união. As renúncias, elas não são proibições, elas são união. As renúncias no campo da castidade, elas não são, não vou me sujar, não, elas são união. E porque eu estou unido aqui com essa pessoa que eu escolhi, eu não me divido, eu não me dou, eu não me distancio, eu não vou para lá, para aquelas distâncias que poderiam me roubar daqui. Entende, gente? Então eu queria, com essa palavra, sugerir que você depois leia com calma essa passagem toda, tá? 1 Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 40. Vale muito a pena ler e reler com calma, fazer uma lexio divina com essa passagem bíblica, rezando, pedindo a Deus a graça da castidade, né? O fogo, uma experiência com o fogo de Deus. E pedir a Deus a graça de tirar essa imagem de que a castidade, ela no seu sentido de pureza, ela é só uma questão também de pecados na carne. Porque quando a gente fala de pureza, a gente está falando de uma vida unida a Deus e que o contrário disso não são só os pecados na carne, existem outros pecados que nos tornam impuros também, né? Que nos tornam separados de Deus, tantos outros pecados, né? A gente se refere aqui aos pecados na carne por questão do tema, e também para ampliar a nossa visão, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Aí o catecismo da Igreja Católica, nós precisamos ler também, ele traz, o catecismo da Igreja Católica, traz também num artigo só sobre o sexto mandamento, todo um detalhamento sobre o sexto mandamento, tanto a graça, a vocação à castidade, a castidade como um dom. E no seu desdobramento, esse artigo vai apresentar também as ofensas da castidade, né? Contra a castidade, perdão. As ofensas contra a castidade, vai entrar lá, não é? É à luz disso que nós podemos entender por que masturbação é pecado, por que fornicação é pecado, por que adultério é pecado, por que os desvios da nossa identidade sexual é pecado. A gente só entende o que é a sujeira, o que é a lama, vamos dizer assim, para fazer referência ao termo da pureza, tá? A gente só entende o que é a mancha quando a gente entende o contrário dela, não é? Como é que eu sei, por que eu posso dizer e como é que eu posso entender que masturbação é pecado, é uma ofensa contra a castidade? Quando eu compreendo que a prática do prazer venéreo, sem ter a finalidade da procriação, sem ter a união dos corpos dentro do matrimônio, com a finalidade e a bênção do matrimônio, quando é um extrair prazer de mim
mim mesmo de forma egoísta, sem dar a felicidade daquele prazer a ninguém, mas de mim para mim. E sabe lá Deus de que forma? Isso é a imagem do que Deus pensou para nós no princípio. Entende? A gente só consegue entender, por exemplo, a masturbação como um pecado contra a castidade quando a gente tem muito claro o que Deus quis para nós no princípio, como um caminho e uma vida feliz. Por que é com esse princípio que a gente entende por que a fornicação é pecado? Né? Então não é uma questão de proibir de dar o meu corpo a quem eu quiser fora do matrimônio. Né? A questão não é essa proibição. A questão é o que sendo o contrário disso, é o melhor para mim. É o que diz respeito à minha dignidade. É o que diz respeito à vida feliz a qual eu sou chamado. Né? Então esse olhar do que é proibido e portanto me torna sujo e o contrário disso é pureza, é restringir muito algo que é muito mais profundo, muito mais belo, tem muito mais sentido, tem muito mais profundidade, que é exatamente esse processo de união, né? Deus que me une a si, e essa vida unida a Deus, que para não perdê-lo, como Santa Maria Gorete, para não ofendê-lo, para não perder ele e tudo aquilo que ele quer me dar numa vida com ele, é que eu me disponho a renunciar a determinadas coisas. Permitindo, não por voluntarismo, mas permitindo que meu coração se atraia por essas outras coisas. É por isso que uma vida distante de Deus é muito difícil a gente conseguir ter uma vida caixa. Você não está atraído por algo que vale mais. Você não está atraído, você não tem a sua memória, a sua imaginação, os seus afetos, seus sentimentos, suas emoções atraídos, a sua vontade, a sua inteligência, essas coisas não estão atraídas por algo que vale mais, porque você nem as encontrou ainda. Como a gente dizia, né? Deus é fascinante. Deus é fascinante. E encontrá-lo recupera em nós as forças de querê-lo. E a castidade é isso. É encontrar a Deus e querê-lo. E nesse encontro saber que Deus vale tão mais, tão mais, tão mais, que qualquer prática que queira imitar essa união deve ser rechaçada. A masturbação em nada se aproxima da união que a gente tem em Deus, e a partir de Deus é possível ter da forma adequada e segundo Deus a uma pessoa, unir-me no corpo a alguém. Deus não quer me tirar isso sendo a sua vontade, mas Deus tem vias adequadas e santas e sadias para que isso aconteça. Entende? É nesse sentido que a masturbação é contrária ao jeito feliz, correto, livre, maduro e santo de viver isso que eu estou tentando extrair como prazer venéreo no meu próprio corpo de uma forma totalmente diferente da pensada por Deus. E a mesma coisa para as outras renúncias, né? No campo da fidelidade, fidelidade matrimonial, fornicação e problemáticas no desvio da identidade sexual. Que às vezes a gente não entende por que é pecado. Não, gente, é uma questão do que Deus estabeleceu no seu amor para nós, e desse projeto ser abraçado por nós, ajudados por esse fogo de amor. Então a gente conclui aqui, tá? Nosso curso sobre a castidade. Espero que vocês possam aprofundar esses aspectos, né? Com esses elementos que a gente deixou aqui. Tanto o livro Chama Viva de Amor, de São João da Cruz, no comentário às canções, onde ele vai falar sobre esse fogo, né? Transformante, como a história de Santa Maria Gorete, né, na figura de Santa Maria Gorete mesmo, e também a figura de Serenelli, que foi o seu algoz. Essa passagem em 1 Reis 18, dos versículos 20 a 40, tá? Então, com esses três conteúdos, né, que eles se tornem para nós vias de uma experiência bastante aprofundada e renovada no que diz respeito à castidade. Deus abençoe.